Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu sou a Deia e antes de mais nada eu quero aproveitar para desejar um Feliz Natal a todos do canal Uma Família que Lê, para vocês e para suas famílias também. Hoje eu vou falar sobre o livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens, primeiro livro que eu leio do Charles Dickens. Essa edição que eu adquiri em e-book. Esta edição é da Antofágica. Este e-book eu adquiri agora na Black Friday por um preço irrisório e eu realmente gostei muito. A Antofágica sempre arrasa, né? A gente aqui em casa, a gente tem conhecido algumas edições da Antofágica e a gente tem gostado bastante. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Charles Dickens. Nesta mesma edição, tanto nas notas da edição quanto no pós-fácil, tem muita informação sobre o Charles Dickens. Então, resumidamente, ele cresceu numa família humilde e quando ele era pequeno ainda, quando era criança, eles festejavam o Natal, ele gostava, né, de festejar o Natal com a família dele, e no momento ele viu seu pai ser preso por conta de dívidas. Então a família dele precisou vender alguns bens e ele precisou trabalhar ainda muito novo. Ele trabalhou numa fábrica de graxa de sapato e aí ele teve mais contato com pessoas humildes, né? Ele pôde ver através do trabalho, que era um trabalho em condições desagradáveis, né? Que ele fazia, ele pôde ver mais de perto o sofrimento das pessoas humildes, das pessoas menos favorecidas, e passou por essa dificuldade aí de ter visto o pai ser preso, né? Então, pelo que eu li no pós-fácil, muitas das obras do Charles Dickens ele colocou um pouco do que ele vivenciou tanto na infância. Ele colocou também, por exemplo, nessa obra, nesse encontro de Natal, ele colocou um personagem que tem deficiência e ele tinha um parente com deficiência também, né? O sobrinho dele, né? Filho da irmã dele. E ele escreveu essa obra surgiu, né? E foi publicada em 1843. E surgiu num momento, dois séculos depois aproximadamente, de o Natal ter sido proibido na Inglaterra. Então, em torno de 1660, se não estou enganada, se eu estiver enganada, eu coloco aqui o ano exato, de acordo com as notas, né, e com o pós-fácil. O Natal foi proibido na Inglaterra pelo parlamento britânico e as pessoas comemoravam o Natal clandestinamente. Então, assim, eu não sabia dessa informação, né? Então, foi interessante saber disso. E eu nem imaginava uma coisa dessa. Eu acho que é inimaginável, né? A gente pensar que o Natal, a comemoração do Natal, pudesse ter sido proibida alguma vez. E também os puritanos, eles questionavam a data, porque sabe-se que não foi no dia 25 de dezembro que nasceu Jesus, né? E eles questionavam, porque esta data é uma data festiva pagã, né? E com tudo isso, com a proibição da comemoração do Natal, também com a diminuição das festividades do Natal, seja por conta do êxodo rural ou também por conta da pobreza, né, da miséria que se instaurava ali em Londres, esse um conto de Natal do Charles Dickens trouxe aquele povo, mesmo sendo praticamente 2 séculos depois, trouxe uma forma de se ter um pouco mais de esperança, né? De repensar o Natal, independente de ser a data exata do nascimento de Jesus Cristo ou não. A ideia a ser transmitida com este conto do Charles Dickens foi realmente que se tivesse ao menos uma data para se fazer uma festa, uma comemoração para celebrar a compaixão pelo próximo, né? A humildade, a compaixão, a benevolência. E, do meu ponto de vista, Charles Dickens fez isso muito bem, de uma forma muito bonita mesmo. Tanto é que nas notas e no pós-fácil a gente fica sabendo também de diversas adaptações que foram feitas desta obra, tanto para o cinema quanto para o teatro, para a TV também e em outros livros, né? Como é citado também um outro livro que eu também li, Um Conto de Natal, do China Mieville, não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente não é. Eu li também e vou trazer aqui para o canal também este conto, que é uma outra ideia, né?
possibilidade para uma nova roupagem para este livro do Charles Dickens. Bom, e começando agora a falar um pouquinho então sobre o livro em si, esse conto traz a história do Scrooge, que é um senhor. Ele perdeu o amigo, né, que era sócio dele também num comércio que eles tinham. Vou até deixar a imagem aqui do comércio. Essas imagens dessa edição da Antofágica são muito bonitas. Ele tinha um comércio e perdeu o sócio faleceu há alguns anos, e em todo Natal ele sente falta desse sócio, que era o único amigo dele também, né? E aí ele recebe a visita de um sobrinho que o convida para passar o Natal com ele e com a sua família. E o Scrooge se recusa a passar o Natal com esse sobrinho, a família dele. Ele se recusa a comemorar o Natal. Ele não tem apego nem apreço ao Natal. Ele é uma pessoa que pensa muito em dinheiro, né? Então ele é chamado de avarento. A gente vê ele aqui como um avarento, uma pessoa que realmente só se preocupa com o dinheiro, e ele acha uma palhaçada, literalmente uma palhaçada, comemorar o Natal, uma vez que para ele Natal é uma data onde as pessoas vão fazer as contas, né, o balanço anual ali para ver quanto elas ganharam, quanto elas têm para pagar de dívida, enfim. Para ele é uma palhaçada, e ele, na opinião dele, quem comemora o Natal é um tolo, né? E aí ele recusa o convite do sobrinho, e ele tem um funcionário para quem ele vai dar uma folga, né? Mas totalmente a contragosto. Ele não acha justo com ele, que é um comerciante, que é um empresário, ter que dar uma folga para o funcionário. Em contrapartida, ele está tendo um prejuízo do ponto de vista dele, né? Porque ele não pode descontar esse dia do salário do funcionário, mas ele pode ficar um dia ali sem ter o funcionário trabalhando para ele. Então, para ele é uma perda, né? Um gasto. E aí ele vai para casa, ele dá essa folga para o funcionário, ele recebe a visita de um espírito, que é o espírito do Marley, o sócio dele falecido. E o Marley está todo acorrentado, vou mostrar aqui a imagem também. Ele está todo acorrentado e ele conta para o Scrooge o quanto ele tem sofrido na sua pós-morte por conta das escolhas que ele fez na vida, né? Escolhas erradas que ele fez. E aí ele fala que o trabalho dele na Terra deveria ter sido a compaixão pelo próximo, deveria ter sido o amor ao próximo, né? Por exemplo. E ele quer mostrar para o Scrooge que o Scrooge está indo por um caminho que vai levá-lo ao mesmo final que o Marley teve. E aí ele avisa que outros 3 espíritos vão visitá-lo. E, enfim, isso realmente acontece com o Scrooge. Ele recebe a visita de outros 3 fantasmas, né? Outros 3 espíritos. Cada um leva ele para um tempo. O primeiro leva ele para o passado. Então mostra o Scrooge criança. Eu gostei bastante dessa imagem que tem aqui também nessa edição. Então ele se vê ali um menino. Ele relembra as emoções, né? Sente as emoções de quando ele era criança, sente saudade do tempo da infância dele. Depois o segundo fantasma leva ele ao presente e o terceiro fantasma leva ele para o futuro e mostra para ele o futuro dele, né? E é aí onde, não vou dizer o que vai acontecer no futuro, mas enfim, é aí onde cai a ficha para ele que ele precisa fazer alguma coisa. Do contrário, ele vai ter um final desagradável, né? Ele está caminhando para um rumo desagradável, ele não gosta do que ele vê no futuro. Então, através dessas visões que ele tem, tanto do passado, do presente e do futuro, que ele vai se empenhar em realmente fazer uma mudança nas suas atitudes, na sua forma de pensar e agir, né? E tem um pedacinho aqui, uma frase que é bem interessante, eu vou ler. Diz assim: houve quem desse risada ao ver a transformação dele, mas ele deixou rirem e não lhes deu confiança, pois era sábio bastante para entender que não havia nada de bom no planeta que, ao acontecer, não despertasse gargalhadas de algumas pessoas. E isso é verdade, né? Todo mundo que consegue se transformar, consegue fazer uma mudança em si mesmo, acaba sendo um motivo de risada de outras pessoas, mas enfim, você precisa ter um foco maior, né? E se precisa mudar, todo mundo precisa mudar alguma coisa, né? Precisa melhorar, a gente sempre precisa melhorar alguma coisa.
E isso acaba realmente fazendo com que outras pessoas riam da gente, né? Mas isso faz parte, assim mesmo como o próprio autor escreveu. Bom, como eu falei, esse foi o único livro que eu li até o momento do Charles Dickens. Eu tenho o Oliver Twist, que eu quero ler também. Eu vou colocar aqui a edição que eu tenho em e-book. E devo ter também o David Copperfield, mas em espanhol, naquelas coletâneas baratésimas que tem também no Kindle, aquelas coletâneas em espanhol com 50 obras, né? Eu devo ter e não vou comprar agora uma edição em português, eu vou tentar ler em espanhol mesmo, estou aprendendo espanhol, né? Enfim, vou ver se eu consigo ler em espanhol e assim que eu tiver lido, eu trago então as resenhas para cá. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero te desejar mais uma vez um Feliz Natal a você e a toda a sua família. Caso tenha curtido o vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se quiser deixar algum comentário também, fica à vontade, tá? E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!